Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade ao nosso tema, do lazer na cidade do Rio de Janeiro, hoje a gente vai falar sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vamos lá. Inicialmente, antes da gente começar a apresentar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu queria falar para vocês sobre o que são os jardins botânicos. Os jardins botânicos são instituições que visam a pesquisa, a conservação vegetal e a educação. São considerados museus vivos. Suas coleções permitem que a sociedade conheça a biodiversidade e a importância das plantas para a vida no planeta. Hoje existem cerca de 33 mil espécies de plantas ameaçadas de extinção ou de empobrecimento genético, enquanto há mais de 2.500 jardins botânicos e arboretos no mundo. Em vista disso, os jardins botânicos foram chamados a implementar a Estratégia Mundial para a Conservação de Plantas e a elaborar planos no sentido de defender a conservação dessas plantas, né? Agora, estou apresentando para vocês as imagens, né, do Jardim Botânico no Rio de Janeiro e agora eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da sua história. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 13 de junho de 1808 pelo príncipe regente Dom João, que depois veio a se nomear, Dom João VI. Na época, o objetivo era criar, naquele espaço, uma fábrica de pólvora e um jardim de aclimação, com a finalidade de aclimatar as plantas de espécies vindas da Índia orientais, entre elas noz moscada, canela, pimenta do reino. No mesmo ano, o jardim recebeu o nome de Real Horto. O local passou a receber diversas mudas de plantas de outros países, crescendo e enriquecendo de variedade significativamente. Em 1822, com a independência do Brasil, o Real Horto foi aberto ao público como Real Jardim Botânico. Ainda no mesmo ano, com a fundação do Império no Brasil, o jardim passou a ser chamado de Imperial Jardim Botânico. O atual nome, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi oficializado em 1890, logo após a proclamação da República em 1889. Agora vamos falar um pouquinho sobre os estudos. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é considerado os mais ricos e importantes do mundo. O Jardim Botânico promove, realiza e divulga pesquisas científicas, conserva e valoriza a biodiversidade e realiza atividades que integram a ciência, a educação, a cultura e a natureza. O jardim se destaca por manter diversas coleções científicas. Existem vários procedimentos que são realizados, como exemplo, a coleta das sementes, que são feitas de acordo com o calendário de floração. Elas são coletadas para estudo, produção de mudas, reintrodução no arvoredo e posterior venda do excedente, do que sobrar. As amostras de DNA são registros da identidade das plantas. Assim, elas permanecem protegidas mesmo fora do habitat natural. Em caso de destruição em seus ambientes de origem, o material genético destas, sob cuidado, possibilitará a restauração no ambiente original. Pesquisas. O Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro também foi declarado integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que tem a sigla RBMA, por desenvolver ações como proteção da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e conhecimento científico. O jardim, além de abrigar milhares de espécies de plantas, também reúne museus, praças de teatro, biblioteca, exposições, atividades culturais, visitação temática, visitação escolar, portal de dados contendo artigos, livros, mapas, teses, entre outros. Flora. O Jardim Botânico do Rio abriga cerca de 15 mil espécies de bromélias, distribuídas em duas grandes estufas e em canteiros. É composta de 530 espécies de diversas formações brasileiras, como Amazônia, Mata Atlântica, restingas, caatingas, assim como exemplares também da América do Sul e Central, com ênfase nas espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, o que faz do Jardim Botânico um centro de referência mundial na conservação da família Bromeliaceae. Aqui eu botei umas imagens de como ficam, as bromélias.
Vamos lá. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem uma significativa coleção de orquídeas brasileiras, assim como de espécies de diversas origens e híbridas. Em 2020, a coleção contou, com cerca de 7.300 espécimes, que são indivíduos. O maior número é de espécies nativas, são 470 espécies diferentes, distribuídas em 90 gêneros. Botei aqui umas imagens, para vocês verem as orquídeas. O Jardim Botânico oferece ao público a possibilidade de conhecer a grande diversidade da família Orchidaceae, seja na forma, na cor, no odor, no seu habitat, no seu hábito vegetativo, terrestre, rupícolas e epifíticas, exemplares originários de diversas regiões e biomas do Brasil, assim como em diversas partes do mundo. Então a gente vê, que nessa parte onde ficam as orquídeas tem muita diversidade. E aí eles falam, que é de cor, de cheiro, da forma delas. Então é bem interessante a gente observar. Vamos falar agora um pouquinho sobre a fauna. O Jardim Botânico também atrai várias espécies de animais que utilizam a área para se alimentar e reproduzir. O núcleo da fauna do Jardim Botânico atua em diversas frentes de proteção, pesquisa e preservação desses animais. O setor realiza a identificação e levantamento de dados dos animais, efetua pesquisas em ecologia e comportamento dos animais, além de orientar os visitantes e colaboradores na forma de como tratá-los sem prejudicá-los, como, por exemplo, não alimentar os animais que você vê, quando você está lá no jardim botânico, entre essas coisas. Aqui eu botei duas imagens de aves que são bem típicas lá no jardim botânico e elas são raras ao redor do mundo. Então, olha até que bonitas que elas são, bem coloridas. E para fechar, eu gostaria de deixar aqui uma contribuição, que eu particularmente gosto muito de visitar o Jardim Botânico e no final fazer um piquenique. Então, até botei aqui uma imagem, de um piquenique. É um ambiente também que dá para a gente fazer alguma atividade física. Sem contar que ao longo da visitação a gente já está trabalhando na caminhada. Nessa parte aqui a gente pode jogar um frisbee. Eu até vou botar uma imagem para vocês. Então, eu vou até mostrar para vocês esse daqui. Esse é o frisbee. Eu vou até passar um videozinho bem rapidinho para vocês verem como se joga ele. E ele é muito interessante porque a gente pode jogar ele numa praça, em ambientes assim, ao ar livre. Aí o frisbee, ele é esses discos, que a gente lança. E aí a outra pessoa tem que conseguir pegar. Então é uma prática bem legal pra gente fazer, ao ar livre, até mesmo lá no Jardim Botânico. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula!